Vem pra Caixa, você também. O episódio dessa semana foi o do Pedro Malluco, o presidente da Caixa Econômica Federal, que já tinha sido demitido de uma outra instituição financeira privada, onde era conhecido como Pedro Malluco, também pela questão de assédio sexual. E no governo ele foi muito bem aceito, era um homem prestigiado pelo presidente da República. O fato em si é lamentável, não é aí que eu vou ficar me prendendo para falar sobre um assunto que eu acho ridículo. Ainda no mundo de hoje, no século XXI, ainda tem indivíduos com essa postura. O que eu gostaria de lembrar é que me parece que as pessoas perderam o respeito por tudo. Olha, ser presidente de uma Caixa Econômica Federal, em que famílias se formaram, uma instituição respeitada, uma instituição que qualquer pai de família gostaria que seu filho trabalhasse numa instituição governamental como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, ser motivo de assédio sexual. Isso representa o ambiente do governo de Bolsonaro. Me desculpem, mas representa. Quando você tem um indivíduo que não se comporta como deveria se comportar, em que assina o termo de posse com uma caneta BIC, que é utilizada pelos bicheiros no Rio de Janeiro para fazer marcação de jogo, é um desprezo total à instituição, ao país, ao brasileiro. É um desrespeito às coisas nossas. O JK, quando assinou a sua posse, assinou numa caneta de ouro. Nós temos aqui no nosso museu a caneta de Rodrigues Alves, ou seja, sempre o orgulho pelo fato de ser presidente de uma nação, representante de um povo. Ou seja, as pessoas levam isso na brincadeira. O presidente Bolsonaro chamar a jornalista de cala-boca, mandar calar a boca, fazer menções de ordem sexual, falar da esposa do presidente da França. E o pior é o seguinte, que isso contamina toda a estrutura. Paulo Guedes também comentou, um professor de uma das universidades, fundador de faculdade, um professor, enfim, uma pessoa que tem uma vida acadêmica reconhecida, se portar dessa forma é o ambiente em que nós vivemos, é o ambiente que este governo tem. Ou seja, parece que estamos numa caserna, onde a piada de caserna faz parte da índole desse governo. Olha, um governo machista, ou seja, é deplorável acontecer um fato dessa natureza. E outra coisa, será que o governo não analisa os seus executivos? Não foi só pedir demissão, ou seja, de uma forma elegante de não ser demitido, como também o segundo homem da Caixa Econômica Federal tem questão de assédio. Olha, o que é isso? Na minha época, que já se vai longe, se dizia que onde se ganha o pão não se come a carne. Pode até parecer ridículo uma frase dessa no século XXI, mas me parece que as pessoas não estão respeitando mais as instituições, não respeitam mais o país, não respeitam mais o seu povo. Ou seja, eu acho isso de uma mediocridade brutal. O nosso ministros do Supremo Tribunal Federal agora falam mal do Brasil. Aliás, o Brasil é o único país do mundo em que o brasileiro fala mal do seu próprio país. Tive a felicidade de viajar pelo mundo todo. Nunca vi ser comentado pelo popular alguma coisa do seu país. Eles comentavam a questão dos seus governantes, mas do seu país, não. Ou seja, nós brasileiros parece que temos raiva do nosso país. Ou seja, não se trata também de esconder as nossas mazelas, mas eu acho
que a gente precisaria ter um pouco mais de respeito com a nação brasileira. Foi a Alemanha, falou mal do Brasil. Foi aos Estados Unidos agora, fala mal do Brasil. Olha, ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são pagos pelo governo, eles são funcionários públicos para defender a nação, a sua história, a sua tradição. E eles se tornam o quê? Empresários, palestrantes, ou seja, a função deles é julgar o que está na Constituição, os conflitos da lei, em defesa da sociedade, em defesa do direito. Ou seja, não se comportam com o seu devido cargo, ou seja, desrespeitam o seu próprio cargo. Eu acho isso lamentável. E agora, né, o deputado Daniel Silveira recebe a medalha de honra ao livro dado pela Biblioteca Nacional. Ou seja, uma outra afronta à racionalidade, à cultura, à inteligência do brasileiro. Um indivíduo que talvez nunca tenha lido um livro na vida dele. Ou seja, utilizando de uma instituição, de um patrimônio brasileiro, que é a Biblioteca Nacional, referência no mundo, que foi trazida pela família real para o Brasil, homenagear um indivíduo que foi condenado pela justiça, que andou com uma tornozeleira eletrônica, ou seja, um indivíduo violento, que não tem nenhuma compostura como deputado, ou seja, não respeita nem o cargo pelo qual foi eleito, não representa o seu eleitorado, ou seja, desrespeita o seu eleitorado. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de uma mediocridade terrível. E agora, nesses últimos dias dessa semana, o novo ministro indicado pelo Bolsonaro isenta o garotinho dos crimes, ou seja, o torna legível, ou seja, ele pode ser eleito. Ou seja, todo mundo sabe o que foi o garotinho no Rio de Janeiro, a família garotinho no Rio de Janeiro. Ou seja, esses dois ministros do Supremo Tribunal parece que foram para o Supremo Tribunal Federal para criar um ambiente de perseguição, ou seja, que o presidente Bolsonaro está sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, porque eles não conseguem decidir à luz do direito. A gente percebe claramente que eles estão pagando pelo prêmio de ocuparem a cadeira máxima da Suprema Corte Brasileira. Ou seja, Brasil, pátria amada, ultrajada.